amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Acredito que estão vendo mais em profundidade as dificuldades e, ao mesmo tempo, as riquezas ocultas que uma leitura superficial não consegue transmitir. Me deixe falar uma coisa antes de você começar. Isto aqui é um problema até para a liturgia. Corta textos, muitas vezes fora do contexto, para significar, muitas vezes, o que a igreja quer que signifique. Eu dou um exemplo. A liturgia do dia 2 de outubro, dia dos anjos da guarda. Existe uma primeira leitura que não tem nada a ver com o anjo da guarda. O anjo do Senhor, naquele livro do Êxodo, se não me falta a memória, não é anjo da guarda, não, de jeito nenhum. E está apropriada a se ler na festa dos anjos da guarda. Poderia dar mais e mais exemplos, mas infelizmente, às vezes a liturgia ou os liturgos que preparam os textos não são teólogos, melhor, não são exegetas e não pedem auxílio aos que são exegetas para evitar textos truncados ou textos que não significam aquilo que gostariam que significasse. Bom dia, padre. Bom dia a você que nos acompanha. Mas, padre, caso isso não acontecesse, certamente nós não teríamos o que fazer muito em liturgia. Por exemplo, quando celebramos as festas de Maria, toma-se muito das leituras de Esté para compará-la a Maria. O que é exceção é exceção. Eu não condeno a apropriação de textos. Mas, primeiro, não deve ser a regra, deve ser a exceção. Segundo, deve ser feito com bom gosto. E terceiro lugar, este é o mais importante, o povo deve ser avisado que aquele texto está sendo apenas apropriado. Mas não significa aquilo. Festa de São João 23. Posso fazer um canto de entrada, de procissão de entrada? Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Ele veio para dar testemunho da luz. Posso aplicá-lo a João 23? Pode. Desde que... É uma ferramenta teológica. Desde que se saiba que o sentido literal não tem nada a ver com João 23. Mas, a seu ver, padre, isso que o senhor fala sobre o sentido literal, aqui a gente abre um pequeno parêntese, sobretudo para explicar ao nosso telespectador que o objetivo do sentido literal é a busca, né, de responder à pergunta: qual é o sentido primeiro do texto? E esta missão foi nos proposta na história da Igreja pelo método histórico crítico. E continua a ser necessário. Agora, não é o único, mas continua a ser necessário. Falando francamente, o senhor não já acha que já perdeu um pouco de espaço esta tentativa? Porque qual é o grande problema? Diante da Bíblia, que é uma grande biblioteca, nós nos encontramos muitas vezes com o indeterminado. Se você deixar o mundo do autor, você passa para o mundo do leitor. E passando para o mundo do leitor, você tira daí o que você quiser. Mas quem interpreta o texto é o leitor que o lê. Na Igreja Católica, não assim totalmente. É o magistério que interpreta. Se bem que, quantas vezes o magistério interpretou um texto? Eu não conheço. Bem, conheço uma assim. As palavras de Jesus na Eucaristia no Concílio de Trento, que são realmente pão e vinho, corpo e sangue. Ipsíssima verba. Ipsíssima verba, não sei, porque Jesus falou aramaico e o texto está em grego. Não pode ser ipsíssima verba.
mas foi aquilo que aconteceu na última ceia. Se com essas mesmíssimas palavras ou outras, veja a diferença entre Paulo e Marcos e Mateus, e Lucas também, e João também, na Eucaristia. São diferentes. Não é? Bom, mas enfim... Mas aí o telespectador fica no popular, num beco quase que sem saída. O leitor, vamos chamar de leitor, não telespectador. O leitor tem que aprender a ler o texto com a ajuda de algum comentarista, de algum comentário bom. Existem as notas de rodapé de boas bíblias que ajudam a interpretação, não é? E existem bons dicionários bíblicos também, porque senão isso aí não faria falta na igreja de jeito nenhum. Cada um interpreta o texto com o seu bel prazer. E aí entraríamos na anarquia. Anarquia total. Não é? Padres. Você já ouviu pregação de padres? Muitos e muitos Todos anos. falam bem? Não. Todos falam exatamente o que o texto... Não. Não, porque requer um preparo, um esmero, uma profundidade interpretativa. Leva tempo, né? Isso leva tempo, leva perseverança, requer método, né? Exatamente. Inteligência. E, no entanto, os padres devem dar o melhor de si quando se trata de transmitir a palavra de Deus a outros. Isto acontece sempre? Está aí. Não é preciso eu responder claramente a esta questão, né? Muitas vezes a ignorância não é culpável. Vem do passado, vem de estudos mal realizados. Outras vezes a ignorância pode ser culpável. Se ele tivesse um pouco mais de esmero, como você falou, um pouco mais de fervor, ele seria capaz de buscar uma profundidade melhor naquele texto que ele proclama e depois tenta explicar. Às vezes eu percebo no nosso cenário pastoral que a Bíblia... Há bons comentaristas, viu? Sim. E há bons pregadores. Eu não estou falando de todos em geral, não estou falando um grupinho aí. Que a Bíblia, parece-me, está voltando para o patamar de antes, onde na história ela era usada dentre, né, os catecismos e os manuais. E é tudo que o concílio não quer, pelo contrário. O concílio quer que o povo de Deus tenha a Bíblia na mão e que os seus respectivos pastores tenham condições de instruí-los. Só que nós saímos há pouco do mês de setembro, o mês da Bíblia aqui no Brasil. Olha, eu me lembro muito de um professor dominicano meu, Dreyfus, Paul-François Dreyfus. Ele dava aulas magníficas na École Biblique de Jerusalém. Sabe o que uma vez ele me falou? Que não adianta muito insistir com cada um que põe a Bíblia debaixo do braço e comece a lê-la. Entenderão? Mas aí vem o trabalho dos pastores, né? Ah, bom. Quando eles existirem, quando eles fizerem bons estudos, quando eles se adaptarem, quando eles se esmerarem na pregação e na catequese. Caso contrário, a Bíblia por Bíblia, o que o nosso povo normal entende com a carta aos Romanos? E o Apocalipse? Pior. Está vendo? Que continua sendo para muitos o livro dos segredos, né? Pois é. A que ponto chegamos no Apocalipse? Aonde estamos? O que já passou, o que não passou? É completamente sair da estrada, né? Sair dos trilhos. Sem dúvidas. É preciso a Bíblia, sim, mas é preciso a Bíblia bem comentada e bem explicada. Caso contrário, não teria nem necessidade de fazer sermão. Só leria o texto e se parte para a segunda parte da missa.
Então, padre, voltando aqui ao nosso contexto, o que fazer quando, num dado momento de leitura da Bíblia, nós entendemos que o autor sagrado está retomando uma passagem do Antigo Testamento, como é o caso aqui no capítulo 8º do livro dos Atos dos Apóstolos, quando Lucas retoma o servo de Isaías. Para nós, neste caso, é Jesus? Para nós, no senso superior, no sensus plenior, é Jesus. Mas isto é porque a Bíblia tem dupla autoria, o homem e Deus quis dar um sentido que o autor, no momento, não entendia. Mas esse sentido não pode ser contrário ao sentido literal, não pode ser oposto ao sentido literal, embora não seja conhecido pelo autor do mesmo. Então, temos que fazer um intervalo e voltamos.